posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio. Um homem extremamente dinâmico e audaz, um idealizador movido pela fé, amor e dedicação ao povo de Deus. Assim pode ser definido este religioso que dedicou sua vida e ação da Arquidiocese de Manaus. Por meio de muitos serviços prestados, contribuiu imensamente para a formação e o crescimento da religião católica, em especial na Amazônia. Nasceu a 12 de maio na cidade de Conchas, no interior de São Paulo. Foram seus pais o senhor Luiz Carlos Vieira e a senhora Judite Soares Vieira. Começou seus estudos religiosos no Seminário Central, em São Paulo. Formou-se em filosofia, tendo mais tarde formado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália, cuja ordenação ocorreu a 21 de fevereiro de 1960. Sua nomeação episcopal no dia 12 de maio de 1984. E a sua ordenação episcopal foi no dia 1º de julho de 1984, na cidade de Apocarana, no Paraná. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, prazerosamente, apresentamos a história do Bispo Emérito Dom Luiz Soares Vieira. Bom, eu tenho o nome de Luiz, porque Luiz é meu pai. Meu pai é Luiz Carlos Vieira. Minha mãe, Judite Soares Vieira. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, que tem o nome de Conchas, uma cidade que deu muitos padres, muitas religiosas para a igreja. Inclusive, eu sou o segundo bispo dessa cidade, que nasceu nessa cidade. Conchas, cidade pequena. Agora, eu me criei realmente numa outra cidade, pequena também, que tem o nome de Itatinga. Uma cidade que hoje já é um pouquinho maior, mas naquela época era muito pequena. E, desde criança, eu aprendi com meus pais a querer bem a Deus, a amar a Deus. Meus pais eram muito religiosos. Para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos como eles eram, meu pai era funcionário público e minha mãe era professora. Fui professora a vida inteira. E eles me levavam à igreja. Eu tenho 2 irmãos, meu irmão mais velho tem 10 anos mais do que eu, então com esse irmão eu convivi pouco, mas tem outro irmão que tem 3 anos mais velho do que eu, então esse foi o grande companheiro realmente de infância. E nós éramos coroinhas, gostávamos da igreja, e naquela época, vocês podem imaginar, tudo em latim, então nós tínhamos de responder a missa em latim, né? Decorávamos aquelas frases compridas do latim, sem entender muito bem o que nós estávamos dizendo, mas e gostei mesmo. E o grande momento da minha vida foi o encontro com padres realmente exemplares. Nós tivemos um pároco da minha cidade, um espanhol, que quando morreu, com 80 e poucos anos, foram pegar o que ele tinha, coube numa maletinha pequena, desse tamanho assim. Quer dizer, um homem que se doou totalmente para o povo. E aquele homem, que era simples, mas encantador, encantou a minha vida também. Depois, quando ele foi mudado de lá, nossa paróquia foi assistida pelos padres do seminário. Tivemos também padres excelentes, os 2 padres que iam sempre lá conosco, ficaram bispos depois. D. José Ameliado, que era o reitor do seminário, foi bispo de Sorocaba. E D. Silvio Maria foi bispo de Itapeva. Então, eu fui marcado assim por presenças muito bonitas de padres. E o que aconteceu?
Eu me recordo quando era criança, tinha meus 5 anos, todo mundo se divertia comigo. Porque eles perguntavam para mim, Luizinho, o que você quer ser? Eu dizia para eles, eu quero ser desses mendigos que ficam andando pelas estradas. E no fim, realmente eu fui um andante pelo mundo, né? Que eu andei de avião por aí, vou contar para você. Mas, com esse convívio com os padres, logo me surgiu essa ideia, eu vou ser padre também. Na época eu tinha 7 anos. Era muito cedo para ter essa ideia, né? Mas foi realmente uma coisa assim que entrou em mim. E o fato é o seguinte, com 10 anos eu fui para o seminário. Tinha 10 anos. Naquela época, as cidades pequenas tinham estudo somente até o grupo escolar. O grupo escolar equivale hoje ao 4º ano do ensino fundamental. Depois, saía da cidade para estudar em outro lugar ou ficava nisso mesmo. Então, meus irmãos sempre saíram, foram estudar fora e eu, então, fui para o seminário. Me recordo que os primeiros dias foram realmente muito penosos. É uma vida familiar muito intensa, a minha família sempre foi muito boa, muito unida mesmo. E os primeiros dias foram amargos. Meu pai, quando me fez a primeira visita, um mês depois que eu entrei no seminário, eu comecei a chorar. E ele dizia para mim assim, vamos embora para casa. Eu falei, não, eu quero ficar, e fiquei. E graças a Deus os anos foram passando, tive mestres fantásticos, pessoas realmente de Deus, pessoas que compreendiam, que nos orientavam, nos ajudaram e nos fizeram também, além do estudo, que era intenso, né? Nos deram uma vida assim, afetiva, humana, muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Foram anos assim de que eu tenho muitas saudades. E assim eu fiquei no seminário lá em Botucatu, Seminário São José de Botucatu, e aí terminei o que hoje é fundamental, na época era o clássico, né? Depois eu fui terminar aqueles 4 anos, hoje seriam 4 últimos anos do fundamental, e o clássico, né? E aí a filosofia nós estudávamos em São Paulo. Todos os seminaristas do estado de São Paulo convergimos no Seminário Central do Ipiranga. E lá eu fiz a filosofia. E quando estava para terminar a filosofia, o meu bispo, ele quis que eu fosse estudar teologia em Roma. Em Roma nós temos um colégio Pio Brasileiro. Esse colégio acolhe, na época eram seminaristas, hoje são padres. E nós estudávamos nas universidades. Na época, a Universidade Gregoriana, Pontifícia Universidade Gregoriana. Então, o bispo me mandou para Roma. E assim eu fui para Roma, né? Fomos de navio, naquele tempo não se viajava de avião. Só os milionários que viajavam de avião. Depois de 11 dias chegamos a Gênova e aí fomos a Roma de trem e comecei toda aquela vida. 4 anos foram muito abençoados. Olá, telespectador do AmazonSat, eu estou na Bemol do Amazonas Shopping e vou falar para você de uma nova fórmula, um novo sistema de compra, a Bemol Fácil. Quem vai conversar conosco é a Fran. Fran, como é que é esta fórmula que o cliente tem que ficou muito mais fácil para ele comprar na Bemol? Bom, a Bemol Fácil é um novo sistema que permite que o cliente realize a própria compra pelo próprio celular, o celular com Wi-Fi. Ele vem na loja do Amazonas Shopping, na Bemol, escolhe o produto do autosserviço ou do setor de CDs e realiza a compra pelo próprio celular, conectando no Bemol Cortesia, que é a rede sem fio que a Bemol fornece. Digita o endereço no navegador http://bemol.fácil e vai abrir a tela do Bemol Fácil, onde ele vai digitar o CPF, colocar o código do produto, clicar no mais para inserir o código e então vai escolher o parcelamento, que pode ser até 3 vezes sem juros, e clicar em comprar. Vem aqui no balcão Bemol Fácil, o atendente irá confirmar o produto
irá sair a nota fiscal eletrônica, que é a DANF, e assim colocar o produto na sacola e o cliente vai embora, sem precisar entrar na fila, sem ficar perdendo tempo. Então, a intenção do Bemol Fácil é minimizar o tempo do cliente, valorizar o tempo do cliente e assim ele poder ter mais tempo para realizar suas outras atividades diárias. Pois é, por tudo isso você já sabe, a Bemol é a sua melhor escolha.